Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Texto que relata o acontecimento, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis. São Paulo. Atritos entre Ceni e elenco passam pelos treinos e contusões. A irritação dos jogadores do São Paulo com o técnico Rogério Ceni foi ganhando contornos de crise à medida que a presença deles no departamento médico foi aumentando em função das mais variadas contusões. Segundo alguns atletas, a intensidade na carga de jogos e treinos foram determinantes para que ocorressem, não para todos, evidentemente, as lesões. Isso porque é preciso fazer uma análise global da situação. Dos 16 casos de contusões, nem todas podem ser atribuídas ao excesso de jogos e treinamentos. O próprio Rogério Ceni admitiu que as contusões provocaram a diminuição do elenco, assim ele se viu obrigado a escalar jogadores mais vezes do que alguns tinham condições de suportar. Ao ouvirem essa confissão de culpa, o clima do elenco com o treinador ficou ainda mais pesado. A diretoria, que poderia agir para apaziguar os ânimos, tomou uma decisão que só fez aumentar a chateação dos jogadores. O presidente Júlio Casares escolheu um culpado pela demora na recuperação dos jogadores e demitiu o médico Tadeu Moreno. Além disso, José Sanches, um dos médicos mais antigos do clube, foi levado para o cargo de coordenador de transição e deixou de trabalhar no CT da Barra Funda. Os médicos Ricardo Galotti e Fábio Luiz Novi, que trabalhavam nas categorias de base no CT de Cotia, foram chamados para ocupar os cargos. 3 jogadores ouvidos pelo UOL, um deles que é ex-atleta do clube, mas possui relação com muitos dos que estão no atual elenco, confirmaram a insatisfação do elenco com a carga de treinos e não concordam com a saída dos 2 médicos. Procurados, os 2 médicos não responderam às mensagens. Curiosamente, enquanto apurava sobre a insatisfação dos atletas, um médico, que é especialista em medicina esportiva, entrou em contato com a reportagem e fez alguns questionamentos. É um absurdo demitir um médico dando a entender que ele é o culpado pelos problemas de contusões, afirmou o profissional, que pediu para não ter o seu nome identificado. Segundo ele, se a diretoria do São Paulo tem elementos que comprovem que a conduta do médico não foi adequada, então o clube deveria, formalmente, fazer uma denúncia ao CRM, Conselho Regional de Medicina. Não conheço esse médico, mas me desagrada profundamente ver como esse colega foi tratado. Ele deveria também, caso o São Paulo não prove a má conduta, levar o caso à justiça. Eu procurei você porque vejo que o nome do médico está em todo lugar dando a entender que a culpa das contusões é somente do médico. Imagine quantas e quantas pessoas vão deixar de procurá-lo só porque consta que ele é o médico demitido do São Paulo, disse. Por trás disso também está uma vitória particular de Rogério Ceni, que jogou no profissional a culpa pelo gol que determinou a derrota no clássico para o Palmeiras, pela fase de grupos do Paulistão do ano passado. No começo da partida realizada no Morumbi, o zagueiro Diego Costa precisou sair de campo para atendimento médico. Com 1 a menos na defesa, o Palmeiras construiu a jogada que terminou no gol de cabeça anotado por Rony. Após o clássico, bastante irritado, Rogério Ceni repreendeu publicamente o médico, o que já havia feito durante a partida, e disse que Diego Costa não deveria ter sido conduzido pelo profissional para entrar pela direita, já que o defensor precisou cruzar o campo para ir até o setor onde atua. Por fim, o que restava de cordialidade entre jogadores e Rogério Ceni se foi com o bate-boca do treinador com o atacante Marcos Paulo, na reapresentação do elenco, na última quarta-feira, no CT da Barra Funda. A crise de relacionamento na relação com Rogério Ceni é insustentável, mas a diretoria aposta que esse período sem jogos, apesar do prejuízo financeiro e técnico, servirá para acalmar a situação.